Abra sua Bíblia em 2 Samuel 23, 5. O rei Davi, um homem famosíssimo, talvez um dos homens mais famosos da Bíblia, conhecido no mundo secular até, ele tinha uma família muito difícil. Porque às vezes a gente passa por crises nas nossas famílias, aí a gente quer desistir. A gente passa momentos na família, em situações, às vezes, o momento é com o cônjuge, às vezes é com o filho, às vezes é com uma nora, com uma sogra, vai dependendo da situação. Tem horas que parece que quer rachar tudo, tem horas que o cara quer desaparecer. E em momentos como esse, a gente pensa que a gente é só, que a gente está só. Mas eu quero te mostrar, a gente tem falado nesse Seminário Família, essa série que nós estamos trazendo e mostrando como as famílias bíblicas lidavam com os desafios das famílias. E aqui o rei Davi, nessa palavra, aqui esse homem, esse era um homem assim que Deus falava direto com ele. Mas este homem, preste atenção, ele não fez algumas coisas importantes sobre os filhos, sobre o casamento dele. E mesmo ele sendo esse homem que temia Deus, ele não fez o que deveria fazer, certo? Ele enfrentou muitas desgraças familiares. E aqui em um momento da vida dele, no meio de muita desgraça familiar, ele diz assim: não está assim. Ainda que a minha casa não esteja assim para com o Senhor. Eu queria ver se tem essa versão ARC, tá? Se tiver a ARC aí, coloca. Que ele diz assim: não é assim que a minha casa não esteja tal para com Deus, ou ainda que a minha casa não seja tal para com o Senhor. Isso mesmo. Olha só, ele disse: Deus, pessoal, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, não esteja como eu gostaria. Quem tem satisfação que a sua família podia estar melhor? Levanta a sua mão assim. A família de Davi estava um caos, irmãos. O filho mais velho dele tinha acabado de estuprar a filha mais nova, uma adolescente. O cara devia ter uns 19 anos, estuprou a irmã de 14, 15 anos. Um horror. Daqui a pouco o outro filho se levantou e mata esse outro filho. Daqui a pouco uma confusão, uma desgraça no rei. Uma crise familiar violenta. E aí ele chega num momento com Deus e diz: ainda que a minha casa não esteja tal para com Deus. No meio de toda essa desgraça, ele não navega na desgraça. Ele diz assim: contudo, Deus estabeleceu comigo um conceito eterno, ou uma aliança, tá? Que em tudo será ordenado e guardado. Diga amém. Você tem uma aliança com Deus. Diga: eu tenho uma aliança com Deus. Que em tudo vai ser guardado. Diga: Deus vai cumprir. Diga: Deus vai cumprir a promessa. Mas na aliança tu tens que fazer a tua parte, Deus faz a dele, tu fazes a tua. Eu posso ouvir amém? Diga: eu vou fazer a minha parte. Levante sua mão e diga: eu vou fazer a minha parte. Porque se você fizer a sua parte, Deus faz a dele. Ele disse: eu tenho uma aliança, a minha casa está uma desgraça. Contudo, Deus estabeleceu comigo, apesar de toda essa desgraça que eu estou vivendo, Deus estabeleceu uma aliança comigo, um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão em Deus, apesar que ainda não fez brotar. Então a desgraça estava diante dos olhos dele e disse: eu tenho uma aliança. Teve um dia na vida de Davi que mataram o filho dele, e ele estava... Imagina assassinarem seus filhos. E quem assassinou esse filho? Foi o exército dele. Seus homens de confiança matam teu filho. Os seus homens que te protegiam assassinam teu filho. E ele dizia: não matem o jovem Absalão, ele está fazendo burrice, é jovem. Ele dizia: ele é jovem, ele é cabeçudo, a gente na juventude faz muita besteira, por favor, prendam ele está descontrolado, ele só quer me matar. Imagina teu filho querendo te matar. E os homens disseram: prometemos que não vamos matar. Eles disseram: nós temos que matar esse rapaz, ele é assassino, ele é perturbado mental, e ele vai te matar, rei. Prefiro que ele seja morto do que você, que é a luz de Israel, ser morto. E eles matam Absalão, assassinam Absalão, porque ele era um traidor da pátria. E no meio disso tudo, quando Davi está desesperado: meu filho Absalão,
Sabe a dor de um pai? A dor de um pai ter o filho assassinado pelos seus homens de confiança, mesmo aquele filho extremamente problemático. O general de guerra chega com ele: meu rei, com todo respeito, ajeite sua cara e vá agradecer os homens que tiveram que eliminar seu filho, porque seu filho ia lhe matar, e isso não ia ser bom. Seu reino e sua casa ia ser destruída. Você tem outros filhos, e se o senhor não for agradecer esses homens, eles vão se revoltar. A confusão no reino vai estar estabelecida. E Davi, mais racional do que emocional, engole aquele choro, sabe que Deus tinha uma aliança e sabe que aquele filho perverso ia assassiná-lo, sim, porque tentou por diferentes vezes. Ele chega na frente do público, no palácio, agradece: valeu, destruíram o meu inimigo, obrigado, obrigado. Rindo por fora, destruído por dentro. Mas ele precisava agir. E é assim que, quando nós seguimos a Deus, nós vamos ter momentos nas nossas vidas que, mesmo que a gente esteja latejando, sangrando, se tivermos que fazer o que temos que fazer para manter a ordem e o equilíbrio da família e das coisas da nossa vida, nós vamos fazer, e Deus vai nos honrar. Amém? Levanta a sua mão, deixa eu orar por você. Pai, que a tua palavra que está sendo ministrada nesse instante sirva de bênção, consolo, vida e direção na vida dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode se sentar. Nós estamos fechando o Pentecostes. Desde a semana passada nós tivemos 60 horas de oração direto aqui, orando, falando sobre o Pentecostes. E aí, meus amados, nós hoje também continua a festa de Pentecostes. O mundo católico está celebrando, o mundo judeu celebrou semana passada, o mundo cristão celebrando esses dias inteiros. E o que é a festa do Pentecostes? Vamos dar uma olhada para você fazer uma lembrança aí, que desde quarta-feira nós estamos pregando aqui sobre essa festa, e eu quero fazer uma revisão básica aqui, para entrarmos, que a festa do Pentecostes tem uma família que em desgraça é sempre lembrada nessa festa, uma família bíblica, e como Deus visita as nossas desgraças familiares e nos traz restituição. Vamos assistir. Hoje se inicia a festa de Shavuot em Israel. Em português, Pentecostes. Essa é uma das 3 festas bíblicas em que o povo sobe a Jerusalém, até hoje. Esse é um feriado nacional em todo o país. A festa marca 50 dias após a libertação do povo de Israel da terra do Egito, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Acredita-se que os filhos de Israel tenham recebido os 10 mandamentos justamente na época de Shavuot. Essa festa também relembra os tempos que o povo separava as primícias da colheita para apresentar a Deus no templo em Jerusalém. Por isso também é conhecida como Festa das Primícias ou Colheitas. A história contada e lembrada nessa festa é a história de Ruth, a Moabita, pois seu romance com Boaz acontece durante a festa de Pentecostes. Para os que creem em Jesus como Messias, essa data marca a descida do Espírito Santo sobre as primícias de Deus que escolheram ficar e aguardar a promessa em Jerusalém. Em todo o país, tradicionalmente se come. Veja bem, essa estação, essa festa, essa data, de acordo com as Escrituras, foi a mesma data em que Moisés recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei. Ela está no calendário bíblico como uma das festas bíblicas, que é uma festa de bênção. É uma estação que Deus escolheu. Ele desce no monte e escreve com os dedos deles as leis para governar as nações. Está entendendo a data? Diga esta data, diga essa data. Nesta data também, anos mais tarde, nessa mesma data, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e ali ele enche aqueles homens, aquelas mulheres que estavam num cenáculo, um local mais ou menos desse tamanho. Eles são cheios do Espírito e é onde a igreja de Jesus Cristo inicia. Então a data de Pentecostes é uma data muito marcante.
É uma festa que trazia colheita, em que as pessoas vinham, elas traziam os frutos da colheita, elas apresentavam a Deus, elas oravam pelas próximas colheitas, tudo que Deus ia fazer nessa data. Por quê? Portais se abriam. Quando você ouvir falar sobre festas bíblicas, pare tudo o que você estiver fazendo e venha para a igreja. Porque sempre nas festas bíblicas são datas que Deus estabeleceu para abençoar o seu povo. Você pode dizer amém, aplaudir ao Senhor? São datas que Deus estabeleceu para nos abençoar. Por isso, quando você sabe que está tendo uma festa bíblica, você vem. Porque independente de você saber qual é a festa ou não, há um desígnio de Deus para aquele exato momento do ano, bênçãos específicas acontecerem sobre nós. Em Israel, o que se fala nessa festa, fala-se de Pentecostes, do mover do Espírito Santo, da dependência de Deus nas nossas vidas, no meio das nossas desgraças, no meio das nossas guerras. E a história que se conta é a história do livro de Ruth, que é um livro poético do Antigo Testamento, em que uma família é visitada pela graça de Deus no meio das suas desgraças. Uma família que estava debaixo de uma sentença até de maldição, e eles voltam para Israel nessa época, e Deus mostra favor a eles, resgatando a história deles, que é a história de Ruth. Uma história muito linda, são 4 capítulos, você pode ler essa noite na sua casa. É um romance. Essa história começa assim: uma mulher chamada Noemi, eles estão em Israel, ela é casada, eles são ricos, são prósperos, eles têm 2 filhos pequenos, e começa a ter crise financeira, crise em Israel, e eles fogem para uma cidade, para um outro país, e ali, um país de Moabe, e ali em Moabe eles ficam morando, porque tinha escassez e pobreza em Israel, e eles não queriam perder as riquezas deles. E quando eles passam pelo menos 10 anos ali na terra de Moabe, só que Moabe era uma terra maldita, diga terra maldita. E aqueles rapazes ali casam, eles crescem, tornam-se homens. Malom e Quilion era o nome deles. E eles crescem e casam-se com 2 moças moabitas. Então, se eles tivessem que voltar para Israel, aquelas moças iam ser desprezadas. Que é tipo assim, casou com esse pessoal de terceira, casou com essas coisas assim. Só que eles já estavam vivendo naquela sociedade. E o que acontece é que o marido de Noemi, chamado Elimeleque, ele morre. Em seguida morre o filho mais velho, em seguida morre o filho mais moço. Então 3 lutos, 3 mortes, 3 tragédias. 3 mulheres que agora ficam viúvas. Imagina, Nívia, ficar viúva. Imagina você ficar viúva. Tem mulher que diz, vai ser um alívio, apóstolo. E até mandar ele para o legendário, mas fale mais sobre isso. Quando se vive um mau casamento, pensa que matar marido é mais fácil. Eu quero dizer para você, nunca é mais fácil não ter um marido do lado. Especialmente se ele é bom. Mas quando se tem um bom casamento e se perde um bom marido, a dor é uma coisa horrorosa. E essas mulheres, elas perderam a bênção do marido, elas perderam a fonte de renda, elas estavam pobres, elas estavam em desgraça. E Noemi, ela diz, minhas filhas, eu vou voltar para Israel, vocês fiquem aqui na terra de vocês. Elas, não tia, não sogrinha, não, nós vamos. Não meninas, parem com isso, vocês são mulheres novas, vão, recasem. Eu já estou velha, estou acabada, eu estou destruída, Deus me abandonou, estou amaldiçoada, eu vou me embora para Israel. E aí uma delas diga, não, minha sogra, eu vou com a senhora. Não, meu filho não tem mais. Ela disse, minha sogra, disse, minha filha vai embora. Eu disse, minha sogra, pare de insistir para eu ir embora. Porque eu não vou, aonde a senhora for eu vou, aonde a senhora pousar eu vou pousar, onde a senhora se deitar eu vou deitar. Minha sogra, eu amo a senhora, o teu Deus, minha sogra, vai ser o meu Deus, e o teu povo, minha sogra, vai ser meu povo, eu tenho uma aliança com a senhora. Aquilo impactou Noemi, porque ela tinha perdido tudo, e agora ela estava com aquela mulher que estava dizendo, eu vou estar com você, eu vou ser tua filha. E era uma idosa que estava sem cuidado. E eles vão para a terra de Israel. Elas chegam lá, 2 empobretadas. Imagina, você chega, volta para o teu país, volta para a tua cidade, tuas vizinhas te conhecem, todo mundo. Você saiu a ricona,
Quando volta, saiu toda emperequetada. Quando volta com trapos. Foi isso que aconteceu. E as mulheres viram aquilo. Meu Deus, olha aí, saiu tão boa. Olha como ela que tem. Noemi, vem aqui. Ela disse, para, não chama de Noemi. Meu nome Noemi significa agradável. Eu estou amaldiçoada. A partir de hoje vocês vão me chamar de Mara. Mara significa amargura. Eu sou uma mulher amargurada porque Deus me abandonou. E as mulheres, não, para com isso. Às vezes, quando as desgraças acontecem na nossa família, nós vamos ter que escolher que lado nós vamos ficar. Se do lado da desgraça ou se do lado das promessas de Deus. Se do lado da coisa ruim ou se do lado daquilo que Deus prometeu que haveria de fazer na nossa vida, na nossa família, nos nossos caminhos. Os problemas e os desafios das nossas famílias, eles vão vir, eles vão acontecer. Porque nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos num século que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas, no meio dessas desgraças, a gente vai precisar aprender a reagir. Vamos ver um pouquinho dessa história aqui para você entender o resgate dessas mulheres, porque ela volta ali e as mulheres se admiram. Olha, ela trouxe aquela mulher moabita, e a moabita Ruth começa a cuidar ali de Noemi, e elas vão para a fila lá da pobreza recolher restos de alimento que caíam para sobreviver. E ali numa fazenda, eles trabalhando, ela fazendo a colheita ali no meio dos pobres, ela encontra um homem rico, fazendeiro, que tira ela daquela pobreza, traz um grande resgate na vida daquelas duas mulheres. Ela que estava lá no meio dos pobres, colhendo resto de frutas, resto de alimentos, se torna agora uma mulher rica, casa com Boaz, e aí ela tem um filho que se torna então o avô do rei Davi. Você pode aplaudir ao Senhor? Olha que história linda. Vamos assistir um pouquinho? História de Ruth em 60 segundos. Ruth, uma mulher moabita, após a morte do marido Malom, que era judeu, ficou viúva e sem filhos. Ao invés de retornar à sua família de origem, mesmo sendo de outro povo, Ruth escolheu seguir sua sogra Noemi de volta a Belém, dizendo: teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus. Chegando em Belém, ela demonstrou lealdade e trabalho, colhendo espigas de cevada para sustentar a si e a Noemi. Sua dedicação chamou a atenção de Boaz, um parente do seu falecido marido. Seguindo a tradição antiga, uma viúva sem descendentes poderia se casar com um parente próximo do ex-marido para a continuidade da linhagem. Boaz se casou com Ruth e tiveram Obed, que se tornaria avô do rei Davi, inserindo Ruth na linhagem de Jesus. Sua história é um exemplo de fé e como Deus honra aqueles que o buscam, independente de sua origem. Veja bem que Deus honra aqueles que o buscam, independente da sua origem ou das suas desgraças. Por isso que eu quero que você olhe para a sua família. Eu não sei qual é o ponto que você está, mas aqui temos tantas pessoas, e que você pode estar num ponto da sua família de você querer desistir. Como as famílias bíblicas sobreviveram no meio disso? A história de Ruth e Noemi, ela decidiu assim: eu não vou viver na pobreza, a gente vai fazer alguma coisa, eu vou sair dessa desgraça. E a gente no meio das nossas crises, a gente tem que se levantar e reagir como o rei Davi. O rei Davi não podia ficar chorando por um filho rebelde que queria matá-lo. Ele tinha que reagir porque ele tinha outros filhos. Ele tinha um reinado, um ministério que ele precisava cumprir. Ruth, aquela mulher que era considerada amaldiçoada, de repente, Deus honra aquela mulher e ela se torna uma ascendente do rei Davi, um dos homens mais importantes de Israel. Veja como Deus faz resgate nas nossas famílias. Então, qualquer que seja o seu desafio, eu quero dizer assim, as famílias bíblicas, elas todas passaram por desafios, elas todas passaram por guerras, por filhos rebeldes, por marido rebelde, por esposa rebelde, por mulheres briguentas, casamentos confusos. Olha só, a primeira família que eu quero falar aqui, que é a família do neto de Abraão, né? Deus tinha dito a Abraão: em ti, Abraão, vão ser benditas todas as famílias da terra. E aí, na construção de uma família bem bonitinha, vem lá Jacó, se apaixona por uma moça chamada Raquel, mas ele entra num esquema lá que o sogro maligno fez,
No dia de casar com Raquel, ele passa 7 anos para casar com o amor da vida dele. Imagina aqui, quem já amou uma mulher aqui? Meu Deus, está faltando mesmo um homem, meu, pelo amor. Quem já amou uma mulher, os caras? Mana, bota. Eu vou dar um conselho. Miga, sua louca, bota logo esse homem no legendário que o negócio tá feio. Vou perguntar de novo. Quem já amou uma mulher aqui? Quem ama uma mulher? Ah, pastor, eu pensei que era outra, não é essa, não. Agora, tá, já entendi agora. Pelo amor de Deus. Ih, após já amei tanto. Não quero saber. Pelo menos tenho amado. Quem ama, tá? A minha mulher me corrigindo. Quem ama uma mulher? Sua mulher dá trabalho? Não. Só que esse homem amava essa Raquel e o pai dela disse: você vai trabalhar 7 anos de grátis. O cara era empresário, fazendeiro, botou o cara 7 anos. Ele é apaixonado. A gente apaixonado faz muita besteira. Faz ou não faz? Até casa. Errado. E aí ele 7 anos de graça, ele mesmo disse: eu vou trabalhar 7 anos para pagar essa mulher. E no dia do casamento, aquela época as mulheres vinham com véu grosso, né? O cara casava no escuro, não sabia se ele estava casando com a mulher certa. Por isso que no Ocidente eles colocam um véu para o cara olhar e ver quem é a mulher que está certa ali. E ele, quando foi para casar, o sogro trocou a esposa, botou a irmã mais velha, que era mais feia, e que estava encalhada, não tinha conseguido casar. Ele disse: rapaz, eu não vou ficar com a encalhada não. Se essa mais nova, bonitinha sair, essa aqui ficar, eu vou ter que levar o trombone o resto da vida. E ele, faz um esquema, na festa lá do casamento, faz todo o ritual e dá-lhe vinho, encaixaçou lá, embebedou. Jacó foi lá, disse para a noiva: amém, vamos para a lua de mel. Foram para a lua de mel de manhã, quando Jacó acorda, passou a noite lá, na lua de mel. Jacó acorda: oh meu amor, meu Deus, o que é isso aqui? Estava lá: sou eu, meu amado. E aí você pode imaginar a confusão. Ele vai lá, quer quebrar o barraco. E aí eu disse: meu amigo, é o seguinte, na minha terra, a minha lei. Aqui não casa mais nova se a velha não casar primeiro. Você nunca me disse isso, você nunca me perguntou. E agora, o que eu vou fazer? Ele disse: se você quiser mais nova, é mais 7 anos. Pensa num sogro 171, gente. Não vou nem perguntar se você tem um desses, né? Que você nem nasce mais desses, morre antes. E aí, amados, ele trabalha mais 7 anos. E aí agora essas mulheres, imagina, se apaixonado por uma mulher e você tem que carregar uma outra mulher junto e tem que comparecer ali. E a Bíblia diz, olha só, gente, o que eu quero que você mostre. A Bíblia diz que esse neto de Abraão tinha uma promessa: em ti todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Mas imagina ele disse: como é que eu vou ser abençoado com 2 mulheres que brigam o dia inteiro? Uma já briga, imagina 2, amados. Elas brigavam com Jacó, elas brigavam entre elas brigavam com os filhos, porque a família foi crescendo, eles tiveram só 13 filhos, só 13, uma coisa básica. 12 homens, imagina 12 meninos e uma menina. Então, Jacó e Raquel, eles tinham uma relação triangulada. Imagina você, famílias aí, maridos que inventam arrumar amantes, e aí tem aquela confusão, uma hora sabe que a amante está ali, que a prostituta está ali, que o quebra-galho está ali, eu não sei, tem tantas situações assim. Isso gera dor, isso gera desconforto, isso gera insegurança, isso gera tantos barracos. Jacó viveu isso, Raquel vivia isso. Elas eram irmãs, mas elas eram mulheres que brigavam até pela cama com ele. Se você for ler o texto, você vai ver. Mas tinha um decreto: a partir de você, Jacó, todo mundo vai ser abençoado. Esses homens, no meio dessas guerras familiares, eles tinham que acreditar na promessa e não abandonar. Eu posso ouvir amém? Não abandone sua família, continue crendo na promessa. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor? Hoje, nós somos ensinados, é mais fácil abandonar a família. O importante é que você seja
feliz. Aí feliz é abandonar? Não. Você vai ter mais problemas muitas vezes. Nós, como povo de Deus, esse não é o conselho. Não é importante você ser feliz. O importante é você fazer o que Deus manda, porque você vai ver a verdadeira felicidade quando você segue as instruções de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Jacó não abandonou essas mulheres. Jacó abandonou foi o sogro maligno dele. E ele abraça a família, ele sai daquela terra, ele busca Deus. Quando ele busca Deus, Deus dá a direção para ele, o que ele deve fazer. E ele sai daquela terra, ele prospera. Então eu quero lhe dizer que por mais desafiador que seja a sua crise, o seu desafio familiar, o seu casamento, talvez seu casamento pode ter até intervenção de terceiros, até filhos de terceiros que atrapalham sua relação. Mulher, especialmente as mulheres sofrem muito com isso, com homens que trazem filhos de outro relacionamento, com problema de pensão, com briga, com a mulher que liga, a ex-mulher que ligou. Eu quero dizer uma coisa: se você fizer a coisa como Deus manda, você vai sair mais do que vencedora em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Isso eu te garanto. Se você cumprir o que Deus mandou, ainda que a tua casa não esteja tal para com Deus, Ele vai abençoar a tua casa se você fizer a coisa certa. Você pode aplaudir ao Senhor? A próxima família que eu quero mostrar aqui também, que era uma família bíblica, né? Pode mudar, muda a família. A próxima família bíblica também, nós vamos ver. Aqui, só uma observação muito interessante aqui. Bom, eles voltaram aqui. Lembra que elas eram briguentas? Jacó brigava com Raquel, que brigava com Lia, que brigava com os filhos, que brigava entre si. Gente, não, volta o slide lá que estava anterior, por favor. Pais briguentos, deixa aí. Pais briguentos geram filhos briguentos e problemáticos também. Você briga, discute, reclama, seu filho absorve. Esse menino não passa, esse menino não se concentra, meu Deus, não faz nada. Mas você é o destruidor dele. Quando seu filho vê que você não tem uma boa relação com a mãe dele, quando sua filha vê que você é um marido ruim, ou ausente, ou indiferente, que só a mãe tem o governo da casa, só a mãe tem fala, que você é um bananinha dentro de casa, suas filhas sentem. Você que é um homem bananinha dentro de casa, seus filhos vão ser frouxos igual você. Você que não tem, que perdeu sua voz, a sua fala, que acha que só trazer comida para dentro de casa estabelece sua família, eu quero dizer, você pode estar destruindo mais ainda. Por que a gente apoia tanto os movimentos legendários? Porque ensina os homens ao que fazer sobre suas famílias. Nós vivemos uma geração que os homens não sabem ser homens, não sabem ser pais, não sabem ser maridos. Porque são oriundos de famílias desconstruídas, famílias disfuncionais. Ele só vai copiar a péssima relação que ele via do pai com a mãe. Você está numa igreja aqui, nós temos seminários de família, temos pastores que são terapeutas, são psicólogos, são conselheiros familiares, nós temos aqui vários programas de apoio à família. Você pensa que os pais, as pessoas que estão em crise familiar, buscam ajuda? Só buscam quando querem separar ou que a família está quebrada de vez, porque assim, não quero que ninguém saiba do meu problema familiar, e a família está se quebrando. Não deixe o seu orgulho destruir sua família. Você faz parte de uma comunidade que apoia a família, ensina a família, instrui a família. Seu casamento, sua família só se quebra se você deixar. Não é falta de instrução, porque desse altar aqui, meus irmãos, desse altar aqui, eu e a apóstola, dia e noite, junto com a nossa equipe pastoral, pensamos sempre como construir as famílias. Então, se está sendo destruída, será que você está ouvindo o que Deus está dizendo? Sim ou não, igreja? Falamos o tempo inteiro sobre família, mas pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. E você vai ver algumas dessas famílias bíblicas que se quebraram até, não entraram na terra da promessa, porque não deixaram Deus fazer, não fizeram sua parte. E aqui falando sobre os filhos, seu filho vai ser reflexo, a família dele amanhã vai ser reflexo da sua família. Se é uma família trapo, pode ter certeza que amanhã você vai estar recolhendo, chorando com os trapinhos, seus netos no colo, sem saber até onde eles vão estar, ou no colo de quem, ou na vida de quem, que sogro a filha, que sogro, na casa de que sogro o seu neto está, que se sabe que são lugares que não são bons.
Por isso nós precisamos guardar as nossas famílias. Eu posso ouvir amém? É responsabilidade. Eu não aguento mais. Às vezes não é sobre você. Quando é família, você tem que pensar que é sobre um todo. Vamos lá, a próxima família bíblica também. Aqui, sim, olha só, Sansão. A família de Sansão. Eu não gostei dessa foto porque eu me senti muito exposto. Meu peito. Não gostei. Estou muito sensual aí. Não, até ficou linda, mas eu acho, né? Estou chamando muita atenção aí. Sansão, gente, sabe? Os pais de Sansão, eles eram idosos e eles não podiam gerar filhos. E eles oraram, mesmo sendo velhos, eles começaram a orar e pedir filho de Deus. Então a esperança para ti, Cândido e Solange. E aí, um dia apareceu um anjo. Ele estava, Manoá é o nome dele. Apareceu um anjo para o seu Manoá, quase Manuel, acho que ele era português, Manoá, e disse assim: Manoá, Deus ouviu tuas orações, tua mulher vai ter um filho, ele vai ser uma criança consagrada, e ele vai ter um grande futuro em Israel. Aquele homem ficou tão apavorado. Imagina você ver um anjo, você sempre quis ter um filho, de repente o anjo vem e diz: tua mulher vai ficar grávida e tal, e ele conta para ela, eles fazem uma festa, e finalmente ela engravida debaixo desse milagre. E nasce esse garoto que se chama Sansão. E Sansão se torna esse homem que ele sabia que tinha uma promessa de Deus para a vida dele. Quantos aqui sabem que Deus tem uma promessa para a sua vida, de fazer você prosperar, de fazer você ser abençoado? Quantos sabem que Deus tem promessa para os seus filhos aqui, de fazê-los poderosos nessa terra? Então Sansão cresceu nisso. Só que Sansão também é rico. Ele começa a exercer a função dele de juiz, de juízo. E ele se torna influente. Só que esse corpo aqui, esse cara aqui, ele ficou muito vaidoso. E as mulheres tinham muito assédio a ele. E ele também gostava da mulherada. Ele gostava da cabocada, como diz a galera. E as mulheres assediavam demais Sansão. A gente muito lindo tem muitos assédios. E a gente... Amor, esse pessoal tem inveja mesmo, né? E as mulheres iam para cima de Sansão. E Sansão, gente, ele era um cara que gostava. Sansão decide se casar. E o que ele faz? Ele decide casar com uma mulher filisteia. Os filisteus, eles eram povos idólatras. Eles tinham rituais de morte, de vida lá, de tanta desgraça, que Deus diz: não se misture com eles. Então... E os filisteus odiavam os judeus, eram povos briguentos até hoje. O que você vê na faixa de Gaza lá, os palestinos são filisteus. Você viu as atrocidades, como eles mataram em pleno século 21, como eles assassinaram mulheres há 2 anos atrás, que estão em guerra até hoje. Eles tiraram bebês dos ventres de mulheres, são homens perversos. Se ainda nessa geração nós vemos filisteus, palestinos, se imagina naquela época dos povos bárbaros. Então os judeus se protegiam. E aí Sansão vai lá e escolhe uma mulher do meio deles, que a mãe e o pai disseram: meu filho, não tem uma mulher aqui para ti. Não tem. É igual um monte aqui na guerra, aqui não tem ninguém para mim. Aí vai aonde? Vai lá atrás do boi. Vai ou não vai? Aí vai lá no boi, vai pegar chifre. Porque boi tem chifre. Ai, aqui só tem homem feio. E tu, linda? Aqui só tem mulher feia. E tu é o quê? Ai, não gosto desse homem. Ai, não gosto dessa mulher. Ai, não sei o que lá. Aí o diabo tem uma especial para você. Isso eu te garanto. Uma quenga linda. O diabo tem um bombadinho preguiçoso, é bonito, bombadinho preguiçoso, bunda para cima, peito para fora, para te sustentar ele e morrer de raiva dele, nunca cuidar de você, ser o homem que precisa. Deus está usando o pregador, né? E Sansão era assim. E esses pais, quem tem filhos jovens aqui? Então você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não?
Quando teu filho começa a querer arrastar o pé para lá, tua filha para lá, e aí começa, você vê assim, dá preocupação? Tá. As amizades, então Sansão começou, essa família viveu isso. E esses pais, lamentavelmente, lidaram com esse filho. Sansão, ele era um escolhido de Deus, mas ele, olha só, ele não controlava sua pulsão sexual, tá? Os pais questionaram por que ele não escolheu para casar com uma mulher dali. Ele só se sentia atraído pelas mulheres do mundo. Ó, você mulher do mundo, você mulher, homem daqui da igreja, mas que só gosta de mulher do mundo, tu tá cavando tua cova. Olha, você que é uma mulher aqui dentro da igreja e se atrai por esses homens. Você que é um homem da igreja e se atrai por essas mulheres. Ah, é porque mulheres montadas são mais lindas, são isso, aquilo. Vai que alguém vai montar nas tuas costas e meter-lhe chifre também. Apóstolo, está falando tanto de chifre, eu não sei. Porque isso é coisa da sua cabeça, que chifre é psicológico. Agora eu vou te dizer, dói. Dói ou não dói? Quem já viveu sabe, responde. E falou com dor assim, dói. 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 Tô vendo uma pessoa aqui na frente, chega e fez assim. Não vou dizer que é a pastora Néia, porque é ética. Mas Sansão, gente, casa com essa filisteia. Na noite do casamento foi uma confusão. Ele não ouviu os pais. Ele casou, mataram a mulher dele, fizeram... Gente, foi uma confusão. Que esse cara ficou odiando a Deus. Ele matou homens, pessoas foram assassinadas e a mulher dele foi assassinada. Olha, quando a gente quer fazer os nossos caminhos, a gente traz desgraça para a casa dos nossos pais. Imagina esses pais. Eles continuavam orando pela promessa, tá? A primeira esposa foi assassinada. Aí daqui a pouco Sansão se envolve com uma outra prostituta que todo mundo conhece, chamada Dalila. E Dalila, ela vem para destruir. Dalila significa aquela que atrai os homens. Eu quero falar aos homens aqui, o diabo vai ter sempre uma Dalila para você. Homem solteiro, homem jovem, homem adulto e homem velho. Satanás tem sempre uma mulher, uma Dalila para colocar nos caminhos, para tirar a gente da vontade, do centro da vontade de Deus. E essa Dalila destrói a vida de Sansão. Esse homem, por causa da falta de controle, da pulsão sexual, ele era o pegador, ele era o cara, ele era o juiz. Como ele acaba a vida dele, essa questão dessa família. Esse homem que queria construir uma família, um casamento, ele queria uma mulher, ele vai até casa, porque ele queria uma família, ele escolheu a pessoa errada. Às vezes as nossas escolhas erradas nos metem em catástrofes. Depois ele, porque deu aquele assassinato, aquele crime, aquela coisa, aí ele vai, de novo, pelo encanto dos olhos, ele escolhe de novo uma outra mulher ruim, uma mulher errada, e uma mulher prostituída pior que a primeira, e ela vende ele, ela destrói ele. Então às vezes Deus tem a promessa para a gente, mas a gente mesmo, pessoal, pode destruir a nossa própria família. Às vezes o meu maior inimigo sou eu. O meu maior inimigo pode ser minha pulsão sexual. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas não aguento ver um rabo de saia. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas quando vê, está na cama com outro homem. Está orando por um marido aqui, mas conhece um cara lá fora, vai para o motel depois da igreja. Aí depois, não sabe porque a família está em desgraça. Não sabe porque vem um filho fora da hora, não sabe nem, às vezes tem mulheres que não sabem nem quem é o pai. E por que o Senhor deixou? Não foi o Senhor, foi você. Então às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, e a nossa família é destruída. E aqui é um exemplo dessa família bíblica. Esse homem tinha uma promessa de Deus, mas no dia que Dalila traiu ele, os inimigos vieram. Vejam como os filisteus eram perversos. A primeira coisa que fizeram, furaram os olhos de Sansão. Furaram os seus olhos. Botaram ele foi pobre, foi trabalhar no meio de burros, malhando trigo numa prisão. Um cara que era para ser rico, chefe do estado, com todas as regalias, tendo a sua família.
e ele morre no meio da sua vida. Faz uma última oração, se arrepende da burrada que fez, por causa da sua pulsão, por causa da sua teimosia, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Senhores, quantas vezes a gente atende pessoas, homens e mulheres, chorando nos nossos gabinetes, porque tiveram atitudes de Sansão, não ouviram pai, não ouviram mãe, ouviram mais a sua genitália, pulsionando lá, cheia de sangue, cheio de lascívia, cheio de imoralidade, para lá na frente desgraçarem-se, para lá na frente ver a família sendo destruída. Porque quando a família se constrói, os filhos vêm, as coisas mudam, e aí as dores também podem talvez ser intermináveis. Então, não queira acabar sua vida como Sansão. Siga o Senhor, obedeça a Deus, segue a regra dos céus, que com certeza você vai ser abençoado e próspero. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Uma outra família, isso aqui, Mical. Quem foi Mical? Ela foi filha do rei, no rei Saul, que foi escolhido por Deus. E aí o pai dela, esse foi o primeiro rei de Israel, um homem fantástico. Daqui a pouco o cara adoeceu, o cara ficou lunático, o cara ficou ciumento. E aí esses filhos crescem debaixo desse acompanhamento desse pai. E esses filhos crescem debaixo disso. E um dia o rei, o pai dela, pega ela e dá ela como prêmio para o rei Davi. Só que tinha uma coisa boa, que ela era apaixonada por Davi. E ele pega e entrega ela como um prêmio. Mas você ser objeto, uma relação objetal, é muito machucador para qualquer mulher. Você ser entregue a ele, será que esse cara me ama mesmo? Ou é só porque eu sou um objeto de guerra? E aí ela casa com ele, era apaixonada por ele, mas isso com certeza afetou a alma, a emoção feminina. A alma feminina é algo delicado. E ele casa com ela. Mais adiante o rei, o pai dela, fica maluco ainda e fica raivoso, com ódio. Para resumir a história, ele deseja matar Davi, faz num jantar lá, eles jogam uma lança lá para matar ele, começa a perseguir, e aí ele tem que fugir. Imagina o teu pai querendo matar o teu marido. Complicado, muito complicado. Famílias da Bíblia. E aí o que essa mulher fez? O que ela fez foi que no meio desse processo o pai dela, para se vingar mais ainda, pegou ela, disse: agora sabe o que é? Vou me vingar de Davi. Deu ela para outro homem, em casamento para esse outro homem. Disse: mas pai, eu já sou casada. Não, esquece aquele homem, agora vai com esse. Esse outro homem levou ela para outra terra, ficou lá. Imagina você casada com um homem que você ama, o teu pai vem de forma abusiva, te bota no outro casamento. Daqui a pouco ela começou a se apaixonar por esse homem, viveu lá com esse homem, passam anos. Aí o rei Davi agora se torna rei e diz: agora eu quero minha mulher de volta. Mas ela já estava com outro homem lá há anos. Não quero saber, eu quero minha mulher de volta, eu amo minha mulher, ela é minha mulher, o pai dela deu. Lá, manda buscar, chega lá, ela disse: eu não quero ir, porque agora eu amo esse homem. Não, agora você tem que voltar para o rei. Mas eu já sou casada. Não, você vai. O marido: não vai não. O cara disse: rapaz, sai da frente, senão eu te mato. Ela vai voltar para o marido dela, o rei. E a Bíblia diz, irmãos, é muito triste essa história, que o marido sai se arrastando, chorando: deixe a minha mulher, por favor. E foi lá, e ela chorando e sendo levada. E quando ela chega no palácio, talvez ela pensou assim: não, eu vou voltar para o meu primeiro amor. Mas imagina a cabeça dessa mulher. E eu quero dizer uma coisa aqui às mulheres: a vida nem sempre é fácil para a maioria das mulheres. As guerras, os desafios, a formação, a criação nos lares de onde você veio, ou pelos homens que você passou. A vida traz sempre muitas dores. E Mical, no meio das suas dores, ela volta para Davi muito ferida. E Davi recebe. Davi também gostava daquela mulher, ele torna ela a primeira esposa dele. Mas as amarguras delas, as insatisfações dela foram maior do que qualquer coisa. E ela passa a viver uma relação conjugal. Ela se torna uma mulher amargurada, seca. E o ápice dessa história
Às vezes Deus quer restaurar o nosso casamento, quer restaurar coisas que estavam mortas, e Ele nos bota de volta nos lugares e a gente faz errado. Eu vejo isso o tempo inteiro. Eu vejo muitas vezes na igreja, eu sou pastor há pelo menos quase 30 anos, eu vejo isso, mulheres chorando na igreja para Deus tirar o marido do mundo, para Deus fazer uma obra no marido, aí o marido se converte, aí o Satanás vira a mulher. É impressionante. Aí o homem quer vir para a igreja, ela não quer, ela faz confusão, não quer que ele trabalhe nas coisas da igreja, não quer que ele se envolva. Você acredita que tem mulheres que os homens começam a trabalhar no legendário e ficam com ciúme? De novo, legendário. Abestada, quer dizer, irmã, quanto mais o seu homem tiver de Deus, amados, os homens endemoniam muito fácil. Mulheres, bote isso na sua cabeça. Oh, coisa fácil é homem ficar endemoniado, ludibriado pelo inferno. E quando você tira ele dos caminhos de Deus, a bomba é na tua cabeça primeiro. Então seja a primeira a motivar o seu marido a estar nas coisas de Deus, porque se ele estiver nas coisas de Deus, ele vai ser o melhor marido, ele vai ser o melhor homem, ele vai ser o melhor pai, ele vai ser o melhor cidadão nessa sociedade. Um bando de mulher tola, reclamando dos maridos, porque está na igreja, fica comigo. Quem vai querer ficar com você, sua enjoada? Quando o seu marido, você estiver reclamando muito que seu marido não está parando em casa, a culpa é sua. Vá ver como está a sua boca, suas reclamações, suas questões. Você diz, poxa, o senhor está muito machista. Não vou te dizer o que a Bíblia diz. Eu vou ser bíblico, não machista. Eu não sou machista. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Sabe o que é, amados? A mulher, Deus deu um dom à mulher. As mulheres são fantásticas. Deus deu um dom à mulher, que ela tem a capacidade de conectar-se ao homem, de conectar os filhos ao homem, de conectar ela ao homem, de tornar aquela casa um ambiente chamado lar. A mulher tem essa habilidade. Por isso que Deus diz, essa habilidade está, a sábia, ela edifica, ela constrói. A gente, homem, não tem esse negócio, é complicado. O homem é mais tolo, o homem não percebe situações. O homem não percebe situação dentro dos filhos, não percebe situação com as filhas, não percebe situação, às vezes, nem que, o cara às vezes não sabe nem que existe, meu irmão. E conforme for o teu homem, é pior ainda. Ou raça desligada é homem. Eu não sou, tá bem, mano, tu não é, mas tem um monte que é. É ou não é verdade? Fale, eu quero ver as mulheres, é ou não é verdade? Diga pro seu marido, não é tu não, amor, mas é verdade. E um bando de homem que quer ser filho da mulher. Você que é filho da sua mulher, você é um bananinha. Homens que são filhos da esposa, você não está fazendo sua função de homem, Deus vai te cobrar. Porque você deixou a casa na mão da sua mulher, deixou os filhos na administração dela, você deixou as finanças na administração dela, tudo é ela. Eu trabalho e boto para casa, está errado. Sua fala é importante, sua presença é importante, seu sim é importante para os filhos, seu não é importante, sua voz grossa faz diferença na vida dos seus filhos. Agora, quando o seu marido começar a falar grosso com o seu filho, não precisa, tá novinho, com bichinho. Ele vai virar bichinho. Vigia. Deixa ele falar grosso. Deixa ele ter firmeza. Não grosseria. O grosso é firme que eu quero falar. Ensinar, levanta, para. Deixa de moleza. Vai fazer coisa. Faz dessa maneira. No caso aqui, voltando aqui para esta mulher, os complexos, as dores, Davi a amava, mas ela se tornou tão mal com a alma dela. Ela quis tirar. Um dia Davi estava voltando de uma vitória muito grande. Ele estava trazendo a arca de Deus, a glória de Deus. Gente, olha que coisa fantástica. Davi era um cara guerreiro, mas ele amava Deus, ele buscava as coisas de Deus. E era para ela estar no apoio lá. E no dia dessa festa gigantesca, sabe onde ela estava? Dentro de casa, amargurada. Não me
ama, não sei o que lá. Aí Davi vem numa procissão, ela lá do palácio, da janela fica olhando. Davi vem celebrando uma festa, adorando a Deus, celebrando. E ela lá com ódio. Quando Davi chega, a Bíblia diz, Davi chega para abençoar a sua casa. O texto diz, Davi chegou para abençoar a sua casa. Ele chega, meu amor, tu viu a Deus, vem. Ela disse, belo papelão, safado. Tu ficou lá dançando nessa festa com aquele bando de vagabunda, querendo ver tua cueca, que tua roupa levantava. Pensa que eu não vi? Aquelas mulheres queriam ver teu saco. Eu sou galeroso, eu falo mesmo. Se você acha que eu sou galeroso, minha mulher é saco real, tá pior que eu. Porque a Bíblia diz que ele dançava e aquelas roupas lá levantava e as coxas dele apareciam. Você acha que ela não falou isso? E ela esculhamba. Você imagina, você vem do meio de uma festa, chega numa festa da Bíblia, feliz da vida, você vê Jesus, ganhei vidas, isso, aquilo, outro, trouxe a glória de Deus. Chega em casa, tá uma bruaca com a cara desse tamanho. Isso é dor do fundo do coração. A gente sente. Porque se tem uma coisa ruim, é você desfazer seu marido. Assim como o homem desfazer a mulher. Mas naquele dia, eu quero te dizer, Davi chegou a um ápice, ele cansou. Ele diz, olha, Mical, tu não tem solução não. Deus deu o reino, foi para mim, o teu pai foi uma desgraça, destruiu tudo, acabou. Mical, acabou. Eles discutem ali. E naquele dia o coração dele se fechou para aquela mulher que ele amava. Naquele dia, aquele grande amor cessa. Nem Deus aguentou as chatices e os excessos de ansiedade, de cobrança, de dores latentes. As mulheres são acumuladoras de muitas questões emocionais que elas trazem para o seio da conjugalidade e jogam peso querendo que o homem conserte. Seu marido nunca vai ser seu terapeuta, nunca vai ser seu conselheiro, seu orientador nessas formas. Busque se tratar, busque ajuda. Mical não quis essa ajuda. E porque ela não quis essa ajuda, a Bíblia diz também que naquele dia, até o Senhor cansou dela, ela não pôde gerar filhos de Davi. Um dia as pessoas cansam. Eu quero dizer aqui para os homens, se você não mudar homem, eu quero dizer, você corre risco de um dia essa esposa, que você acha que jamais vai deixar, pode deixar você, porque é crente, isso, aquilo, outro. Eu quero lhe dizer, um dia esse homem pode cansar. Um dia essa mulher pode cansar. E quando as pessoas cansam, elas rompem, elas não querem saber de Deus, elas vão quebrando tudo. Por isso que quando a gente olha para essas famílias bíblicas, a gente assim, numa visão mais não tão mais panorâmica, né, geral, pensa que tudo era bênção. Mas eles tinham muitos desafios. E a família de Davi foi uma dessas. Davi viveu com uma mulher amargurada. E Davi naquele dia rompe com ela, embora ela fosse muito amada. Eu já vi muitos casamentos que o homem ama a mulher ama o homem, mas as dores daquele homem, às vezes, os ciúmes, as iras, as crises, porque tem muito homem problemático, muito homem inseguro, muito homem fazendo muita cavalice, e na hora que a mulher não aguenta mais, aí ficam loucos. Por que você acha que tem tanto feminicídio nessa nação? Homens embrutecidos, cavalos, homens destruidores da sua família, que a mulher precisa pedir proteção da polícia, e eles são tão perturbados que matam as mulheres, homens covardes, assassinos, criminosos. E essa disfunção na família, amados, não pense que é lá distante, porque um dia ela pode visitar a sua casa se você não cuida. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante. Eu queria que você entendesse. Davi, no meio dessas crises familiares, Davi olhou para Deus, ele não desistiu da família. Naquele dia que a Bíblia diz que Davi
Teve uma hora que Davi não pôde fazer mais nada, mas ele não a deixou. Nem Deus aguentou mais Mical naquele dia, e veio uma sentença: não vai ter mais filho. E naquela sociedade, uma mulher não ter filho era um sinal de verdadeiro fracasso e derrota. Às vezes as nossas dores emocionais, os traumas de outros relacionamentos. Na próxima semana eu vou falar de outras famílias bíblicas, de traumas de relacionamento, de filhos problemáticos, e que essas famílias tinham uma promessa, e o que é que essas pessoas tinham que fazer. Eu acho que quando a gente olha para essas famílias assim, a gente pode dizer: Deus, obrigado, que a minha família tem problema, mas não está um trapo ainda, mas pode virar. Eu quero que você olhe também e tenha um coração agradecido, que talvez o problema que você lida com a sua família hoje, talvez a reclamação básica, porque ela é assim, porque ela não faz isso, porque ele... De repente você é uma pessoa que chora de barriga cheia. Você não é perfeito, que a tua mulher é perfeita. Te manca, meu irmão. Você é uma mulher que não é perfeita, que é um marido perfeito. Às vezes as nossas neuras, sabe? As nossas exigências, a maneira que a gente tem que ser dessa maneira, porque eu fui criado assim. Tu foi, meu irmão, mas essa aqui é uma outra geração. Cada geração, filhos são criados de uma maneira, e a gente precisa se adaptar um ao outro. Eu posso ouvir amém, igreja? Ai, eu não aguento mais sofrer. Então você que sai da promessa de Deus. Às vezes nós estamos colhendo o fruto da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Que nesse Pentecostes, no meio desse seminário família, eu quero que você entenda uma coisa: que por mais problemas que enfrentemos, se nós olharmos para Deus, Salmo 128:1, eu quero terminar com esse texto e a gente vai orar. Há uma promessa de Deus para as nossas famílias, do homem e da mulher que teme ao Senhor. Salmo 128:1, ele diz: bem-aventurado, próspero, bendito e abençoado é o homem, a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque você pode estar aqui, temer a Deus, mas não faz andar nos seus caminhos, é fazer o que Deus mandou fazer. Essas famílias aqui temiam a Deus, mas eles não faziam o que Deus mandou. Aí quando eles estavam em briga apuro, é que vinha a misericórdia de Deus. Aí na misericórdia já quebrou, já destruiu um monte. Tem coisa que não consegue mais restaurar. Tem filho de gente que não era para nunca ter. É uma confusão, perdeu-se dinheiro, mortes acontecem, é uma desgraça. Então olha para esse texto: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, próspero, e anda nos seus caminhos. E aí vem o decreto. Vai para o próximo versículo, ele diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Diga amém. Tu vai ser próspero, vai ter provisão na tua casa. Qual é a outra sentença que está escrita aí, igreja? Não, volta, não muda o texto, deixa o texto isso. Feliz serás. Gente, é o que mais nós queremos, é ser felizes. Deus diz: anda no meu caminho, eu vou trazer felicidade para você. Segue a minha instrução, feliz tu serás. Ah, ele é muito difícil. Ah, ela não faz, faz tua parte. Ah, eu fiz toda a minha parte, ele não mudou nada. Tá para você continuar baixando sua ansiedade, se tratar. Um dia ele muda, um dia ela muda. Não destrói tua casa por teus excessos. Eu vou te dizer: todos que destroem sua primeira família por causa dos excessos, chega um momento que se arrependem por causa das sequelas. Eu quero te dizer que teu casamento, tua família não é só sobre você estar felizinho no seu coraçãozinho, sobre você e o seu cônjuge. É sobre tudo que uma família agrega: filhos, finanças, futuro e gerações, patrimônio. Envolve família. E quando eu quebro isso, eu não percebo que eu quebro uma série de outras coisas, além das destruições emocionais que podemos viver. Por isso Deus diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E ele diz: e anda nos seus caminhos. Aí Deus, a primeira coisa que Deus diz: você vai ter provisão. E ele diz: você será
feliz. Olha para esse texto, deixa essa palavra, coloca na NVI esse texto aí. Ele diz: você será feliz. Não muda o texto, é no 2, feliz. Volta lá, isso. Você comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz e o quê? Próspero. É um decreto, amados. Ai, mas eu não aguento. Ai, tá difícil. Ai, esse filho. Ai, essa mulher. Ai, esse homem. Ai, eu não tenho satisfação sexual. Ai, eu não tenho paz em casa. Ai, ele não supre. Para! Em nome de Jesus, igreja, olha para o céu. Faz o que Deus mandou e Ele vai ajeitar esse negócio de um jeito ou de outro. Ele diz: você vai ser feliz se você fizer o que eu mando, e você vai ser próspero. Vai ter prosperidade na tua família. Amém? Aí olha o próximo versículo, versículo 3. Ele vai fazer o decreto lá, passa por 3. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Levante suas mãos. Deus está dizendo: sua conjugalidade vai ser abençoada. Seus filhos, eu quero que você com a mão levantada, você ore e diga: Deus, me ajuda. Toma minha família, toma minha casa. Você que está na sua casa aí também online, fica de pé. Você nessa sala vai começar a orar e se movimentar e vai dizer: Deus, faz uma obra na minha família. Você que tem insatisfações familiares, você que tem insatisfação com seu marido, com as suas filhas, com seus filhos, você tem insatisfação com seu esposo, você que tem satisfação com a sua mulher, é você que vai orar e vai dizer: Deus, me ajuda a lidar com isso. Eu não posso perder minha família, eu não posso destruir meu casamento. Meu Deus, não é sobre minha dor do agora. Para de viver só sua dor de agora, olha para o futuro, porque Deus disse: se você me seguir, se você fizer o que eu te mando, vai ter paz na tua casa, vai ter alegria, vai ter prosperidade. Vai chegar a hora, como Davi disse: ainda que a minha casa não esteja tal, eu tenho um pacto com Deus. Você vai ajeitar sua casa, você vai ajeitar seu casamento. Talvez você está aqui, você não é casado legalmente, você vive uma situação aos olhos do Senhor de ilegalidade. Ajeite esse casamento, ajeite esses filhos, registre seus filhos, faz a coisa certa, obedece ao Senhor. Deixa essa amante, deixa essa mulher que quer te tirar da tua casa, abandona essas pessoas erradas, sai desses amigos errados. Eu quero te dizer: Deus vai restaurar a tua casa em nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra, vem e está precisando de oração para a sua família, você sai do seu lugar e diz: pastor, eu preciso de oração para a minha família, porque eu preciso de milagre. Enquanto cantamos aqui e antes da oração final, nós queremos abençoar e decretar a bênção do Senhor sobre a sua família, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos que Ele é a nossa fonte, Ele é nele que nós esperamos. Você que é essa pessoa que diz: apóstolo, eu sei que essa palavra é para mim, que Deus quer trazer resgate, restituição, que a vergonha não. Vem orar no altar, nós vamos abençoar você, abençoar sua casa, abençoar seus filhos. E aqui nesse altar, rasga seu coração dele de Deus. Visita minha casa, restaura minha família. Senhor, eu não quero abandonar, meu Pai. Me dê forças para continuar, me dê forças para não desistir, me dê forças para olhar para frente e crer que o Senhor pode mudar histórias. Em nome de Jesus, meu Deus, toma teu povo nesse lugar. Deus, o Messias, o meu Salvador, dá-me de beber, por sem sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de Erga suas mãos e diga isso. Nós temos sede, meu Deus. não quero mais buscar. Nesse Pentecoste vem resgatar nossas famílias, assim como o Senhor resgatou a família de Ruth, meu Deus. Assim como o Senhor fez um milagre na família de Ruth, faz um milagre na minha família. Restaura, Senhor. Eu já ouvi Deus falar.
nós cremos. Nós te trazemos como Senhor e Redentor da nossa casa. Caminhos errados, direções erradas, meu Deus, ofensas, máculas, mágoas. O Senhor sabe a situação de cada casa, de cada família, cada pai, mãe, cada cônjuge, cada filho, as guerras familiares. Meu Deus, nós botamos agora as nossas causas diante do Senhor em oração. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela abre os nossos olhos, ela descortina todas as trevas, todas as maldições. Que a tua palavra limpe o nosso coração essa noite. Meu Deus, limpe as famílias, limpe os homens, as mulheres. Toma causa aqui da intercessão de cada homem, cada mulher que está aqui nesse altar agora, clamando pela sua casa, clamando pelos filhos, clamando pelo casamento, clamando pela paz, pela prosperidade, pela vida do Senhor em cada família, em cada um, em cada parente, em cada um da família. Nós oramos, meu Deus, e declaramos: Tu és o Senhor da nossa história familiar. Restaura as famílias aqui presentes, cura, dê vida. Eu oro pelas mulheres, pelo espírito de sabedoria e graça sobre a vida de cada mulher, na condução da sua casa, nas conexões, em tudo que elas precisam para serem mulheres sábias e construtoras de suas famílias. Também toma esses homens, meu Deus, dê a eles sabedoria divina derramada pela tua palavra no coração deles essa noite, que eles conduzam as suas casas debaixo do temor do Senhor, da sabedoria divina. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E o amor de Deus Pai, que é eterno, o amor de Deus Pai, que é para todas as famílias da terra, a condução, a redenção do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, a direção do Espírito esteja sobre ti, em todas as dimensões que você precisa. Uma semana de vitória, igreja, uma semana de graça, uma semana de prosperidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.